De volta com mais um Debaixo da Moita para você. Eu sou Edson Moita, Moitinha, e hoje trago um assunto bem abrangente, bem legal. Todo mundo deve se ligar, porque assim, a gente vai falar de algo que a gente estava até conversando em off aqui, né? Que quem vive... Quem vivencia o que a gente vai comentar aqui, com certeza vive muito feliz, de bem com a vida. Quem já vivenciou e hoje, por algum motivo, não está vivenciando, com certeza sente muita saudade, tem vontade de fazer. Nós estamos falando de esporte. Quem está aqui para bater um papo com a gente, a nossa convidada é Leonete, né, Gadelha? Isso, Leonete Gadelha. Ela é acadêmica do curso de Educação Física. Ela está entre as 3 melhores do ciclismo de estrada do Ceará, é vice-campeã de contrarrelógio, enfim, é uma pessoa que tem aqui bagagem para repassar todas as informações que a gente precisa aqui nesse bate-papo. Seja bem-vinda, Gadelha. Muito obrigada, Moitinha, é um prazer. Tudo bem com você? O prazer é todo meu lhe receber aqui. Então. Olha, Gadelha, antes da gente começar, eu queria pedir para o meu internauta se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo quando sair mais uma edição. E se estiver gostando, dá aquele like e também se inscrever, na verdade, nos seguir nas nossas redes sociais. No canal na verdade, no Facebook, no Instagram, enfim. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E o esporte, como é que tá? Pedalando muito. Que todos bom. Todos os dias. Deixa eu te perguntar, falar em pedalar, eu já pedalei, né? Tenho vontade de voltar a pedalar, claro, como eu falei, todo mundo que um dia já fez tem vontade de fazer de novo, né? Às vezes não consegue, mas a vontade é de todo dia, não passa não. Os caras que eu pedalava com eles diziam que não usava cueca debaixo daquele short, não. Não usa mesmo, não. E as mulheres, usam calcinha? Também não. Também não, mas... Não precisa. Ah, é? É porque a roupa do ciclismo ela já é projetada para você não usar roupa íntima, né? Roupa íntima, né? Assim, apesar de não usar roupa íntima, mas a Iris Bela Lingerie, que é uma das fábricas que mais se destaca em Frecheirinha. Frecheirinha é um dos maiores polos do Brasil. Aí, pensando na possibilidade de você não usar, né? Eles mandaram um body. Eu pronuncio body, mas eles disseram que é pronunciado body para você. Um presente aí, se você quiser até abrir e olhar. Moitinha, mas a gente usa calcinha depois do ciclismo. Olha aí, eu tava até pensando, não, cara, não manda calcinha não, que ela depois do ciclismo usa, né? Só não durante, né? Só não durante. Pronto. Muito obrigada a Iris Bela, né, que está apoiando esse projeto lindo de vocês. Me sinto muito honrada em estar aqui. Pronto, obrigado. E vai usar, né, Iris Bela? Ah, com certeza. Pode abrir. Olha, se quiser abrir aí. E a cor é bem sugestiva, né? Um red. Vermelho. Um vermelho. Tá aqui. A Gadelha se encabulou, não quer ver não. Vai deixar. Gadelha, mais uma vez seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Pode ser lá de quando era pequenininha, né? Lá de quando era criança. Pronto. Eu sou do interior do Pará, né? Todo mundo, acredito que todos saibam que o norte ele não é tão desenvolvido. Então, não sendo diferente, o Pará vem do interiorzinho onde não tinha... Era luz de lamparina, apesar da minha idade. Não sou tão jovem assim, mas... Já passou de 15 anos. Não tinha tantas tecnologias como a gente tem hoje, né? E TV, nós não tínhamos informações. Eu acredito que tudo era via cartas, enfim... E desde pequenininha eu já tinha uma predisposição ao esporte, né? Eu sempre gostei de estar brincando ali, correndo com os meninos. Sonhava em ser jogadora de futebol, mesmo que já sonhava muito alto, porque naquela época eu acredito que nem existia um time feminino, né? Eu acredito, não sei, há mais de 30 anos atrás. Não sei quando foi que o futebol feminino começou, né? Sim, e mesmo naquela época eu gostaria
de estar ali, né? No impossível, né? Mesmo sem saber que existia, mas queria um dia estar lá com... Tipo assim, vai existir e eu quero estar lá. Isso, é tipo assim, o que é que você gostaria de ser quando crescer? Eu, jogadora, né? E naquela época, o Eu meu... queria ser, sabe o quê? Quando crescesse, eu queria ser um padre. Não deu muito certo não, né? Ai, Jesus. Então, e eu tinha mais um agravante, que meu pai não deixava eu brincar com os meninos, né? E eu jogava futebol com eles escondido, né? Aí já comecei no escondido. Então, ó, é assim, né? Então, o que eu quero dizer é que desde sempre eu tive uma predisposição para o esporte, né? Sempre tive esse sonho de ser atleta, né? Sei. E aí do estado do Pará, obviamente você, se hoje mora aqui em Frecheirinha, você veio direto pra cá, não? Não, meu pai foi embora para Brasília, voltamos para o Pará novamente. Depois viemos para o interior daqui, Aracoiaba. Depois de Aracoiaba eu morei em Baturité e fui para Fortaleza. Aí de Fortaleza que eu vim para cá. Ah, sei, rapaz. Aí no caso, mas o motivo de vocês virem pra cá já foi alguma coisa relacionada ao esporte, não? Aqui, Pra não, Frecheirinha? não. Na verdade, meu esposo ele foi contratado por uma empresa daqui. Aí a gente decidiu deixar tudo e vir, né? Arriscar. Tudo nesse sentido. Gadelha, o esporte, ele surgiu aqui em Frecheirinha, assim, eu digo, por exemplo, na mente, atualmente, por o que eu entendi, porque assim, às vezes a gente, para ser alguma coisa, você tem que primeiro programar a mente para ser. Eu acho que, por exemplo, as pessoas que são ricas, eu acho que eles primeiro ficam ricos a mente, depois o bolso, né? Perfeitamente. O esporte também, tem muito a ver com isso aí? Primeiro você tem que, para você ter, na minha opinião, claro, para você ter e conseguir qualquer coisa, primeiro você precisa imaginar, conseguir imaginar. Se você não consegue imaginar sendo algo, então, obviamente, vai ser muito difícil você, inclusive, ir atrás, né, disso. Então, lá em Fortaleza, eu só corria, né, mas a minha corrida era mais para descontrair, né? Eu tinha uma ansiedade muito exacerbada, então ela diminuía. Eu notava que estava diminuindo minha ansiedade, né? E eu gostava de ir para as corridas, mas nunca imaginei pódio, nunca imaginei. Eu queria só a minha medalha e minha banana no final. No final de todas as corridas. Eu adorava poder participar, né, das corridas. E aí eu vim. Eu não pedalava, tá? Lá eu não pedalava. E aí Até minha vida. porque em Fortaleza eu acho que é perigoso, né? Não pedalar ali. A questão do trânsito, né? Que eu me refiro. Talvez. Hoje as pessoas estão mais acostumadas, né? Eu falo as pessoas, os motoristas estão mais acostumados porque o número de ciclistas aumentou bastante nos últimos anos, né? Pós-pandemia, o esporte ele deu uma evoluída muito grande, né? Então, mas era questão, meus patrões eles pedalavam, né? Eu lembro até de uma cena que nunca saiu da minha cabeça, acho interessante. Eu estava na salinha assim com o meu chefe, né? E ele já pedalava e eles eram aquelas pessoas que pedalava, corria e ficava olhando os valores nutricionais da comida, né? Dos rótulos. E eu não entendia, tipo, pô, pra que isso? Né? A questão dos rótulos, né? Ficar olhando quantidade e tal. E naquela época eu não entendia. E um dia eu perguntei a ele, eu posso ir pedalar com vocês? Porque eles pedalam muito lá na Sabiaguaba. E ele disse assim, não, você não consegue não ir com a gente. Porque, ó, por causa do nível deles que já era. Já era, mas agora eu consigo, viu, Pedro? Vamos marcar. Agora dá, né? O... E, Nesse tempo, você, antes Ah, mas não, você já corria, né? Porque eu ia perguntar sobre gordura, porque hoje não dá pra ver aí, meu internauta, mas a HD ela é toda trincada, né? Toda. Não tem gordura. Nesse tempo você tinha? não, a minha genética sempre foi ter uma musculatura boa, né? E uma gordura corporal baixa, né? Então, eu sempre As, me mantive, né? Só quando eu tive os as... meninos, que eu engordei um pouquinho, mas eu voltei logo também. Do João Miguel, com 3 meses, eu já estava correndo. Entendi. Aí lá em Fortaleza, tu só corria, aí chegou a participar de alguma competição? Sim, cheguei a participar de várias competições e, inclusive, fui para São Silvestre, né? Pois é, na São Silvestre você poderia falar alguma coisa sobre a São Silvestre, porque
eu acho que é o sonho de todo mundo que corre, né? Ai, lá é maravilhoso. Assim, a energia, a vibe. Assim, os corredores, né? A maioria dos corredores. É tipo assim, você tem ali uma quantidade de corredor, 10% daqueles corredores querem ir pro pódio. O resto É tudo para tudo para participar. participar, para poder compartilhar da Porque é vibe, gente né? demais, né? Eu acho que vai umas 20 mil pessoas. 30 mil, mais de 30 mil pessoas. Então, eu queria muito curtir essa vibe e eu fui. Eu fui achando que era uma meia maratona, alguma coisa assim, mas é 15 quilômetros, eu acho. Pois é, eu pensava que era uma maratona, né? Porque é até chamado de Maratona de São Silvestre, né? Mas são 15 quilômetros, mas vale como uma maratona, porque São Paulo tem muitos altos, né? Uhum. Então, É? a gente chega sofrido. São Então, Paulo, São Paulo é basicamente uma serra, né? Lá é da altitude de Tianguá. Acredito que sim. Eu sei que o que eu lembro é do sofrimento. Tinha muito alto. Então, poder tá desbravando novos lugares, né? A corrida me possibilitava isso, né? Tá indo para novos lugares, conhecer novas pessoas. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu estava até hoje olhando, tem aquelas enquetezinhas do Instagram. Faltam só 12 estados para eu conhecer, só. Olha aí, Eu vou olhar umas corridas por aí. é quase que 2/3, né? Não. Já É vi, 20, metade, né? 20, Já rodei metade. metade do Brasil. Eu sou, assim, um caba novo demais, né? No meu tempo eu estudava, não era nem geografia e história, era estudos sociais, né? Novo. Eu também Aí, estudei isso aí, 23 estados e 3 territórios e um Distrito Federal. Hoje são 26 estados e um Distrito Federal, às vezes chamado também de 27 estados, né? Perfeito. Dependendo da situação. Gadelha, sobre a corrida de São Silvestre, o que tem assim de extraordinário na corrida de São Silvestre? Porque eu A sou curioso, vibe, viu? né? É, A vibe, você mas passa assim, na Globo. Hoje não tem tanto, porque a tecnologia ela mudou muito, mas antes o que predominava na mídia era quem? A Globo, né? Era. Então a gente passava na Globo. A Globo era a dona da verdade na época. Era, tá. Hoje os donos da verdade somos nós, né? Que fica divulgando todo dia. A Globo tinha essa Ela capacidade de dizer e o pessoal acreditar, É né? porque era dominante, né? Era quem não dominava, tinha né? uma fonte de pesquisa, então a credibilidade era da Globo de dizer o que era certo e o que era errado, né? Perfeitamente. É o que eles diziam, então a gente era, inclusive, meu internauta, se você não discordar de mim, esse é o meu ponto de vista, eu não aqui questiono com ninguém, mas eu vivi o tempo eu não votava ainda, mas vivi o tempo do Enéas e com base no pouco tempo que ele tinha que falar rápido e tudo, eu entendia que o Enéas era louco. E, na verdade, ele era um cara super inteligente. Gente, é super interessante isso, né? Porque na minha cabeça ele era louco também. Eu era pequenininha e todo mundo achava que ele era louco. E hoje, porque ele... Mas era essa a impressão que a mídia passava pra gente, né? E eu acho que o jeito dele exato também. Pelo menos e o pra jeito... mim, não vou nem falar pra gente, pra mim o que eu entendi era assim. O jeito que ele se expressava e a linguagem dele também estava muito além do tempo dele, né? Ele não tinha uma linguagem tão fácil de entender, então as pessoas com eu não quero dizer um QI mais baixo, mas com menos estudo, pronto. Com Até menos porque estudo, elas não na época era entendiam. muito difícil, quase ninguém tinha a oportunidade de estudar. Perfeitamente. Eu lembro que na minha infância vinha pessoas de 6, 12 quilômetros de bicicleta para estudar na cidade, né? Então não era todo mundo que tinha essa coragem, né? Às vezes dava preferência a trabalhar na roça e tudo. Precisava, e não se instruía, né? Aí não conhecia a fonte de pesquisa e acabava que ficando sem essa informação, a informação que tinha às vezes era aquilo dali que a mídia passava, a intenção da mídia. Perfeito. A maioria dos idosos, se for fazer uma pesquisa, Já né? nós volta pro esporte, viu, meu internauta? Aqui também é cultura, né? Também é cultura, assim, claro. Eles estudaram até a 4ª série, né? Meus familiares mais velhos, até 4ª, 5ª série. Só aprender a fazer, porque antigamente uma alfabetizada era só fazer o nome, né? Isso. Hoje está mudando. Hoje ser alfabetizado não é só fazer o nome, né? Hoje tem um analfabetismo funcional, né? Realmente. E quanto ao esporte lá, os ganhadores
são mais estrangeiros. Você sabe o motivo, não? O prêmio é muito alto, né? E eu acho que essa questão do esporte é muito cultural, né? Assim, a cultura da corrida, a cultura do ciclismo, né? Tudo é uma questão cultural que a gente vai construindo, né? E os corredores que ganham, eles vêm do Quênia, né? Se eu não me engano, a maioria são quenianos, mas esse ano tivemos alguns brasileiros não sei se não pode, mas ali pertinho deles, mas a maioria vem do Quênia. Então lá eles têm uma cultura de esporte muito forte, né? A estrutura corporal deles também. Sei. Então eu acredito que seja isso. Pronto, e aí isso te trouxe uma vontade maior de praticar esporte, Gadelha? Aquela vibe, aquele momento, eu não sei nem como falar, mas eu acho que é inexplicável. Eu acho que cada pessoa sente algo que ele não consegue repassar. Eu imagino. Sim, eu acho que independente de estar, claro, que estar numa corrida grande, né, motiva muito mais, principalmente por essa questão de estar conhecendo novas culturas, novos lugares. Mas o esporte, ele traz para a gente essa questão da gente estar quebrando barreiras, né, estar vencendo limites todos os dias. Então, tem dias, por exemplo, que eu acordo e que o meu corpo diz para mim, aliás, a minha mente diz para mim, ó, você não vai conseguir, você está cansada, você fica em casa, você tem tantas outras coisas para fazer, né? Isso aí, a minha mente tem contado tanto isso para mim, eu tenho acreditado, já estou acreditando. E aí, quando a gente começa a ser mais forte que esses pensamentos, aí eu começo a pedalar e foi o meu melhor treino, eu me senti super bem. E eu, poxa, como a gente é enganado, como a gente se engana, né? Então, o esporte ele traz isso, essa questão de estar se superando e tá trazendo um autoconhecimento, né? Do nosso corpo, da gente mesmo. Gadelha, até aí, tu já tinha ganhado alguma competição, não, né? De corrida? Não, eu já tinha ganhado, eu não lembro nem o nome da corrida, porque como eu falei, a corrida, ela... Era só para brincar. Era, mas eu ganhei um 3º lugar em uma corrida, não lembro, faz tempo. Mas, assim, meu objetivo na corrida não era esse, né? Como eu falei. Eu não imaginava, assim, estar ali... Tá competindo Nem depois da corrida de São Silvestre, tu não deu assim aquele, agora eu quero ser atleta de verdade, não? Não, nunca. Na corrida, nunca. Assim, eu sempre foi um lazer para mim, pronto, essa é a palavra. Minha, ou em Fortaleza você não praticava esporte com o objetivo de ser atleta, você praticava esporte para ter saúde, mais ou menos? Perfeitamente. Exatamente. Fortaleza eu não tinha nenhuma intenção de ser atleta. Até porque as condições eram diferentes. As condições que eu falo, eu passava o dia trabalhando, né? Eu tinha que sair muito cedo de casa. Aí tinha uma filha. Tinha não, gente. Eu tenho uma filha, né? Porque na época ela era muito pequenininha. Já tinha, né? Isso, eu ainda tentei fazer faculdade lá. Então, era muito conturbado para eu estar... Porque para você ser atleta, um atleta ele tem uma demanda de tempo muito grande. Eu preciso de tempo e outras coisas mais, né? Então, não tinha como eu encaixar. Então, eu tenho Fortaleza como uma preparação. Lembra da sementinha? Né? Se eu penso, eu realizo, né? Uhum. Então, eu sempre tive essa predisposição ao esporte, mas eu precisava de um terreno fértil para eu poder crescer, né? E Fortaleza não era esse terreno fértil, justamente por isso, né? Questão de trabalho. E aí o Nilson, meu esposo, recebeu uma proposta para vir trabalhar em uma empresa daqui e a gente aceitou. Vim para Frecheirinha, mesmo sem conhecer, mas tocou no nosso coração e a gente aceitou. E aí eu lembro que ele comprou uma bicicleta de entrada. Eu não pedalava lá em Fortaleza. E ele comprou uma bicicleta bem de entrada. Ele não praticava esporte também? Ele tinha começado a entrar, ele era triatleta, né? Ele já havia fazido algumas provas, só que eu não entendi ainda a cabeça dele. Por exemplo, na época ele comprou uma bike e foi bem cara na época. Não cara para hoje, tipo, na época foi R$4.500 a bicicleta, um exemplo. Porque esse lance do caro aí, ele vai muito, por exemplo, para mim que estou pretendendo iniciar,
Uma bike de R$ 2.000, por Já é exemplo, caro, né? é muito caro. Mas para uma Exatamente. pessoa do seu nível, uma bike de R$ 20.000, às vezes não está Tá, não, no tá ótimo. alcance, mas não está caro. Tá, não. Não tá eu digo no alcance, não é o seu caso, né? Estou falando no alcance do atleta, mas às Mas não vezes... tá no meu alcance ainda não, também. Que é isso, rapaz? Escondendo aí, viu, Lohan? Escondendo aí o... Ai, Jesus. E a gente tá sabendo aí que você tá dando certo aí, as corridas aí, inclusive ela já foi no Tocantins, participou de umas competições aí, disse que trouxe um prêmio alto aí, viu, Lohan? Prêmio A. Rondônia, né, Porto Velho, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso daí. Mas sim, prossiga. Aí dele, né, que... Sim. Aí ele comprou a bike, a primeira Speed foi dele, né, lá de casa, e eu achei um absurdo. Mas quando a gente ama, né, Moitinha, a gente Sim, apoia o projeto do parceiro, né? Sim. E aí ele, né, ele ia treinar com o pessoal, ele nadava, pedalava e corria. E aí ele comprou uma bicicleta de entrada para eu vir, né, como eu falei anteriormente, para eu vir para cá. E eu nem imaginava pedalar assim, vir para competir. E aí, incrivelmente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no berço do ciclismo cearense aqui. Rapaz, na época, quer dizer que na época o pessoal já tava pedalando e tu não. Exatamente. Eu nem imaginava, eu criticava ainda, gente, mil perdões. É mesmo? É porque a gente critica o que não sabe, né? Eu acho que esse pessoal que corre na rua aí, que cada um ali sabe o prazer que tem por correr, né? E por a saúde que sabe que está adquirindo ali, né? Através daquele esforço e tudo. Mas eu acho que as pessoas que não praticam, eu acho que olha assim, ah, meu Deus, daqui a um dia ele vai mais longe. Atleta não, fica doido. Eu acho que assim, porque quem não sabe, não tem ideia do quanto é bom. Do quanto é benéfico Eu para a digo isso saúde, né? porque eu já participei e, assim, às vezes eu vejo os comentários hoje, como eu não estou participando, às vezes eu estou na calçada, passa alguém, sempre tem um comentáriozinho, assim, Que triste, dói, sabe? né? Que dói. Eu olho assim, rapaz, porque eles acham esquisito, mas cada um ali sabe a alegria que tem ali por cada vitória, porque todo mundo ali, tipo, eu acho que ele tem um planejamento. Ora, hoje eu vou correr 4 quilômetros, amanhã eu corro 5, daqui a um mês eu quero estar correndo 7, daqui a 6 meses eu quero estar correndo 10, e assim Pois é. sucessivamente, né? Todo esse planejamento. Acho que se eu fosse um corredor e escutasse uma crítica dessa, a pessoa que está sentada na calçada, eu ia olhar. Na velhice a gente se encontra. Porque tudo muda, né? A gente está plantando hoje para colher depois. Uma pessoa que está no sofá, que não se preocupa com a saúde, não tem como ela chegar na velhice bem, né? Eu acredito que não, assim, é muito difícil. Tem um senhor aqui, eu não sei exato a idade dele, mas sei que ele não é novo, ele tem quase 80 anos, eu acho. Talvez eu cite até o nome dele aqui na conversa, mas ele teve uma hérnia de disco. E por causa da idade, porque assim, o médico ele não fala por a sua capacidade, ele vai falar, tipo assim, ele vai se basear na sua idade e em algumas coisas da biologia e da sua idade, né? Uhum. Aí olhou para ele e disse, olha, por a sua idade aí, se você se operar, você quiser se operar, você se opere, mas o risco-benefício aqui, não sei nem o que eu lhe diga, eu acho que você vai ficar na cadeira de roda. Ele, não, eu quero me operar assim mesmo. Com 3 meses ele estava andando de bicicleta. Agora, esse cidadão, até 60 anos, ele jogava 90 minutos. Ele com 60 anos de idade. Hoje, ele com essa idade, eu acho que se ele já tivesse recuperado, antes ele ia para a academia. Eu acho que até hoje ele está indo para a academia. Então, é assim, se ele estiver me assistindo aí, ele sabe de quem é que eu estou falando. Né? Eu não vou citar nome porque eu não tenho ordem para falar, mas acho que a Frecheirinha toda sabe. Toda a vida ele gostou de esporte, ele tem os pezinhos no quintal, ele também malha na academia, não sei se ele está malhando agora depois da cirurgia, mas já tem bem um ano, eu sei que uns 3 meses depois da cirurgia ele estava andando de bicicleta e está zerado. Por quê? Porque praticava esporte, né? Perfeito. Tem essa vantagem. Cadelha, aí tu falou da vinda da Frecheirinha, foi uma bicicleta de entrada, e aí mesmo assim tu criticava, mas não falou ainda como foi que começou. Quem te convidou, mulher? Porque essa bicicleta, por um jeito, eu acho que foi pra ir na rua, não? Falou na época, tu ia só de carro, né, rapaz? Eu não vou tirar o carro. A ideia era exatamente isso. Era chegar em Frecheirinha e, tipo, eu não vou tirar o carro, vou no comércio de bicicleta, né? A ideia inicial era essa, da bicicleta.
Eu não lembro quem me chamou primeiro, mas aqui já o Magrão pedalava, o Cilândio. Você falou em não comentar o nome das pessoas, mas acredito que eles não vão me bater, não. O do esporte aí, não, no caso aí, do rapaz lá, porque eu não tenho, assim, mas o do Entendi. esporte aqui dá pra colocar, por exemplo, dá pra falar muito bem do Mário, e de outras pessoas, né, que são do esporte aí, que estão na ativa. Então quando São incentivadores, né? O Mário é um dos incentivadores aqui já de muitos anos. De muitos anos. Então, quando eu vim, eu ainda estava na vibe da corrida, né? E aí tem algumas pessoas vêm até comentar até hoje que via, né? Meu esposo no carro com as crianças e eu correndo. Eu vi. Só que eu não sabia quem era. Antes de acontecer, de eu te ver, tinha uma mulher que ela vinha de Sobral, já até falaram, alguém já me falou o nome dela. Ela vinha correndo de Sobral, salvo engano, até o Aprazível, mas eu acho que é porque eu ia sentido Sobral, quando eu voltava, tava ela voltando, sabe? Uhum. Ela era no teu estilo assim, uma moreninha, baixinha, né? E aí eu achava legal. Toda vez eu olhava, às vezes eu até buzinava, sabe? Não com desrespeito, mas por admirar. Aí no dia que eu te vi, eu fiquei olhando também. Eu tava com a Maria e eu acho que não sei se era o Rubinho ou era a Eloá. Aí tu vinha. Aí quando eu olhei pro outro lado, teu marido pegou e buzinou, né, o Nilson? Pegou e buzinou assim, tu vinha correndo. Eu acho que talvez até tava se preparando para alguma corrida. Era lá perto do Coité. Não, na verdade é porque a corrida ela se torna um hábito, né? E aí a gente estava no desafio na época. Eu não te conhecia na época, depois foi que eu associei, sabe, assim. Na época a gente estava no desafio, que era pedalar e correr. Só que como eu não conhecia Frecheirinha, eu tinha medo, aí o Nilson ia me acompanhando, aí eu ia até um determinado lugar e ele voltava correndo. Então a gente fazia tudo isso em família, né? As crianças dentro do carro, né? E a gente fazia nosso programa. Às vezes a gente até ia fazer um piquenique depois. Mas era isso. E aí eu não lembro, eu não sei se foi uma competição aqui, um bolão. Acho que a primeira corrida foi um bolão aqui, que quem organizou foi o Zezinho. Eu acho que foi. E eu gostei da vibe, gostei da emoção. Gostei de estar pedalando com os meninos e eu comecei a ir para as corridas. O Zezinho é o único atleta que não tem estilo de atleta de nada. Não tem que entender nada por ele, é um monstro. Você olha assim, rapaz, o bichinho quase transparente. Mas ele tá ganhando a musculaturazinha agora. Rapaz, faz dias que eu não vejo ele. Eu só vejo, quando eu vejo é passando naquele jet ski. Pois é, e aí eu comecei. Eu comecei a pedalar aqui. Nesse dia, no dia de uma competição. Isso, é uma competição aqui, que era. O nome era até Corrida Clandestina. Agora, Gadelha, deve ser difícil, porque assim, se a pessoa. Tem gente que eu vou citar como exemplo aqui, o cara nada. Mas aí ele vai correr, ele não se garante correr. Porque ele é travado para correr, acontece. Às vezes o cara é do ciclismo, vai correr, não corre. Então a pessoa que corre para ir pedalar, desenvolve que preste. Desenvolve, assim, tudo uma questão do que você quer, né? É uma pessoa que é triatleta, ela vai fazer exercício para aquilo, Mas você não treinava, né? você não treinava na bike, não. Só corria. Aí deu para desenvolver beleza na competição? Deu. Eu fiz alguns treinos antes, claro, no Araticum, né? E eu fui só pra brincar. Como eu tenho uma natureza altamente... Que nem a de Fortaleza lá, só comer a banana e ganhar a medalha. Como eu sou muito competitiva, né? Engraçado que na corrida eu não tinha essa competitividade, mas no ciclismo eu desenvolvi, assim, altamente competitiva. E eu me saí bem, eu acho que eu fiquei em terceiro, ou foi em segundo, eu não me recordo. Foi a Elisângela, eu e a Rogiane que ficou. Eu acho que eu fiquei em terceiro nesse dia. Mas foi muito bem. Eu ganhei um dinheirinho ainda. Olha aí, aí você animou. Deu para inteirar para trocar a bike? Não, deu não. Deu não. E aí, pronto. E aí eu gostei, comecei a pedalar. Tem uma corrida que aqui, né? Na verdade, não é uma corrida, é um campeonato, que é o SSP. E ele é bem renomado aqui, é uma composição de várias corridas de MTB e teve um ano que eu fui campeã. Aqui que você diz, é aqui em Frecheirinha? Não? Aqui na região. Na região, né? A região Frecheirinha, Ubajara, Ibiapaba. O SSP é mais aqui. Pelo menos na região norte aqui do Ceará pega. Perfeito. Pega Camusim, Pega Camusim também. Se eu não me engano, Acaraú, Itarema, não? Itarema tem também a etapa. Se eu não me engano,
pega ali na região... Ibiapina. Ibiapina, Pronto. Então é um campeonato importante e teve um ano que eu fui campeã desse campeonato. E eu sempre fui querendo mais, né? E eu precisei... tem Picos Pro Race, que é uma corrida que eu amo, assim, de paixão, que ela é no Piauí, né? Lá em Picos. E se eu for esse ano, vai ser a 4ª edição que eu participo. E eu precisava me federar para ir para essa corrida, né? Eu me federei sem... Como é que é o processo? De federação? De federação. No site da FCC tem lá, né, para você se federar. Aí você paga uma anuidade uma vez no ano e aí você fica federado. As provas que você vai realizar, que está dentro do calendário, né, você vai somando pontos. É como se fosse o conceito de uma profissão. Sei. Legal. Conselho de medicina, conselho de enfermagem. Hoje, aí no caso, você é federada à Federação Cearense, é mais ou menos assim? Isso, eu me federo na FCC e aí eu começo a correr provas que estão no calendário cearense, né? Mas na época eu não sabia nada disso, né? Eu não tinha nenhum nada. E aí eu fui para Picos Pro Race, tive uma posição naquela época boa, fiquei em 3º lugar lá em Picos. É uma prova, é quase igual a São Silvestre, né? Assim, é bem... Só que de bicicleta. Só que de bike, gostei demais. E aí fiz umas provas aqui sem entender muito sobre a federação. E fiquei entre as melhores do Ceará nesse determinado ano. Desculpa aí. Nesse determinado ano, e aquilo me estimulou, sabe? Fui convidada para a Copa. Minha primeira Copa eu também não me recordo onde foi, né, a primeira Copa. Porque desde que eu entrei, todo ano eu estou indo. Né? E troféu? Tem muitos? Bastante troféus, mas alguns eu ainda estou na busca, né? Não consigo, vou lá todo ano, tento, vou buscar, vai dar certo. A persistência é grande. É grande. Gadelha, qual foi a maior resenha assim, que você considera que aconteceu? Eu acho que acontecem muitas resenhas, assim, tipo... ao longo desses tempos aí, dessas idas para competição, deve ter acontecido algumas marmotas por aí, não? Não lembro, não. Lembra, não? Alguma coisa não, que te deixou... muito tranquilo. Tudo é muito tranquilo, sabe? Nas competições eu fico muito nervosa. Né? Teve, eu lembro, acho que até falei no outro podcast, que eu me lembro. Foi a minha primeira competição, assim, né, de dupla. Eu fui com o meu esposo e eu não era nada técnica no MTB, ainda hoje sou um pouquinho travada no MTB, e tinha umas descidas lá muito loucas, lá em Itapajé. Aí eu caí, bolei lá com a bicicleta e começou a sangrar minha boca, né? Aí o Nilson, muito preocupado, você tá bem? E eu, vai atrás da minha bicicleta. Eu preocupada com a bicicleta, a adrenalina lá em cima. Ei, Gadelha, teve uma... Não sei se faz parte dessa mesma competição aí que você falou, do SSP, SSP? Campeonato SSP. Campeonato SSP, que teve aqui em Frecheirinha, que Sim. a Paz tem um menino que foi numa Monarch e Sim. quebrou um lado do guidão. E fez a prova. E fez a prova. Eu não sei qual foi a colocação que ele ficou, porque eu estava esperando o Rubinho, né? Aí eu eu estava de moto, na verdade, esperando o Rubinho, que é o meu filho. Aí eu acabei não vendo lá o horário que ele chegou, mas ele fez a prova todinha. Mas só a superação, né, Rapaz, de ter... É o que eu falei, o esporte é superação, né? Inclusive, nessa mesma mountain bike, ele foi pra Camusim, né? Foi. Mountain bike? Nessa não, mountain bike Monarch. Na mesma bike que eu disse, né? Na mesma bike. Na mesma bike, isso mesmo. Rapaz, corajoso. E assim, acontece algumas outras coisas, eu já presenciei aí. Eu ouvi falar que tem gente aí que quando, tipo assim, tem um bom nome, e por exemplo, nem tudo que você é bom, você consegue ser bom todo dia, né? Não. Aí já teve gente que quebrou a válvula do pito aí, do bicho, a válvula pra secar o pneu, né? Pra dar problema. Já, aí acabou a competição. Pra né? não ficar feio, né? Pra não ficar feio. Sim, tem já escutei essas histórias. Tem gente que fura o pneu. Tem gente que fura o pneu. Tá morto. Quebra o... Agora, do Nilson, eu vi uma vez ele quebrar não sei se foi o câmbio, deu algum problema na corrente, ele não participou.
Eu não me recordo, mas... Foi nessa daqui da clandestina aqui, Foi aqui a rota como é da que chama Pedra ali? d'Água. Da Pedra d'Água. A rota da Pedra d'Água ali. Eu gosto daquela rota. É legal. Tem muita pedra, mas e aquele córregozinho lá também é perigoso a pessoa cair. Foi bom. Foram 2 competições, foi, Lohan, ali? Foi. Foram 3, foi 2? Não lembro. Foi 2. Eu lembro de 2. Uma foi só pra brincar e a outra foi no campeonato municipal. Foi, né? Pois é. Legal. Aí, assim, outra coisa que eu queria te perguntar, porque assim, tudo que a gente gosta, às vezes quando a gente não atinge o objetivo, aí é minhas crias aí. Debaixo da moita tem tudo. Trancou elas Debaixo aqui. da moita tem tudo. Tranquei aqui. Tudo que a gente gosta, a gente gostaria que fosse perfeito. E às vezes a gente não consegue. Teve alguma coisa que te frustrou em alguma dessas viagens aí? Tipo, por exemplo, às vezes você sair daqui para alguma outra cidade distante, às vezes tem que pegar avião, coisa assim. Sim, ano passado eu fui pro Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E a minha roda furou. Meu pneu, perdão. Meu pneu furou. E o meu pneu não tem câmara de ar. Aí eu não dava para trocar. Sei. E aí chorei muito, porque né, eu tinha treinado, era uma roda talvez mais daria leve. certo, né? Deu certo, eu não sei. As meninas são muito fortes mesmo, assim, impressionantemente fortes. Mas aí eu fiquei muito frustrada, né? Porque é Palmas, né? A gente gasta, foi em Tocantins. E aí teve um rapaz de uma loja que me emprestou uma roda. Não uma roda como a minha, que eu estava, né? Uhum. Mas me emprestou e eu consegui fazer. E deu certo. A experiência é assim, nem sempre as pessoas, quando a gente está competindo, as pessoas se preocupam muito com o pódio, né? E nem sempre ele é o mais importante, né? A gente tem que aprender a tirar bons exemplos do fracasso, né? O fracasso, ele nos ensina mais do que as vitórias. Então, eu sempre tenho isso comigo, que o meu fracasso sempre está me ensinando mais, todos os anos, né? Sempre. E é isso. Tem treinado muito? Tenho treinado muito, porque o nível das meninas, graças a Deus, né? Porque, como eu falei, né? O ciclismo, o esporte, a corrida, ela tem dado uma crescida bastante, né? Cresceu muito. E as meninas, elas estão treinando bastante, estão bem fortes. Então, à medida que o seu adversário está treinando muito, você tem que treinar tanto quanto ele, né? Ainda pretende competir o Campeonato Brasileiro, galera? O Brasileiro, esse ano, sim, pretendo sim. Eu tenho alguns objetivos. O primeiro agora, assim, né? O primeiro é realizar todas as etapas do Campeonato Cearense. O segundo é ir para o Tour da Bahia, que vai ser em abril. Estou vendo como é que eu vou fazer para ir, porque tem uma questão financeira, né? Uhum. E o próximo Brasileiro. E é caro, né, para ir? É bem caro. Tudo demanda... Ser atleta não é fácil, né? Assim, a gente vê muitas pessoas criticando, mas não sabe por trás, né? O quão difícil é a gente estar 14 horas por semana, né? Treinando forte, deixando de comer certas coisas porque vai atrapalhar. Então, assim, deixando de estar com a família muitas vezes, né? Então, são muitos sacrifícios que a gente... Falando uma coisa aí da alimentação, o que tem de mais difícil em ser atleta? Porque assim, tem muitas coisas boas. Isso aqui a gente sabe que é tanto que o sofrimento ele é recompensado com as coisas boas, né? Com vitórias, com saúde. Ninguém vê um atleta... É muito difícil se ver um atleta doente, né? É difícil. Muito raro, não quer dizer que não aconteça, mas é raro. Mas o que você vê de mais difícil? Tu acha ruim acordar cedo? Não. A questão da limitação da alimentação? Como é que é isso aí? Não, assim, tudo é adaptável, né? Eu fui me adaptando. Hoje, o mais frustrante mesmo para um atleta é a questão do reconhecimento, né? Porque tudo é muito caro e nós somos importantes, né, numa sociedade, porque a gente está estimulando novas pessoas a estarem praticando o exercício, né? E hoje a sociedade tá algumas pessoas doentes, né? Tem depressão, tem ansiedade,
tem as pessoas aí com TDAH, né? E o esporte, ele vai auxiliar muito, né, na vida dessas pessoas, vai trazer muitos benefícios, né? E a gente está aqui como inspiração para essas pessoas, para as mulheres, né, também. No meu caso, né, inspirando outras mulheres, mães, né, esposas, porque a gente sabe a dificuldade que é de estar fazendo. E a gente não tem um reconhecimento, muitas vezes, financeiro, né? Às vezes você vai para uma prova, um exemplo, eu não vou citar nomes de provas, mas eu entendo os organizadores, entendo que a demanda de mulher é bem menor do que a dos homens, mas tem provas, a maioria das provas, o primeiro masculino vai ganhar aí seus R$ 3.000 e a mulher, o feminino, primeiro vai ganhar R$ 300. Gadelha, eu já ouvi falar disso aí. Cadê a impessoalidade? Meu Deus, por quê? Pois é. Primeiro, eu acredito, né, porque eu não posso julgar, mas acredito que seja pela quantidade de homens que estão sendo inscritos, né? E os organizadores não têm patrocinadores extras, né? Eu acredito que entendi. deveria vir coisas do Estado, não sei. Mas, enfim, é uma das coisas mais frustrantes para mim, é isso. Mas, em contrapartida, o que me motiva é ver outras pessoas começarem a praticar o esporte, porque me vê na luta, né? Me vê ali praticando e eu estar inspirando essas outras pessoas. Isso me motiva a permanecer. Uma coisa que eu acho legal no esporte, é na corrida, é no ciclismo, é que a gente vê que é a única coisa que todo mundo quer levar, né? É massa demais, porque ninguém quer levar para pegar um emprego, tipo assim, vá lá pro meu emprego, mas para praticar esporte, que é uma coisa boa, porque às vezes eu quero levar para um local ruim, isso aí todo mundo quer. Mas de coisa boa não é de costume as pessoas quererem levar, Não. incentivar, às vezes até gasta. Eu já vi exemplo. Se não me engano, você mesmo, eu não vou citar o nome da pessoa, mas você mesmo já se juntou com outros colegas e deu uma bicicleta para um menino, um atleta aí, A gente, conseguiu trazer, né, a bicicleta para ele, não sei como, foi mas rifa, eu acho. foi, então acho que foi. Foi rifa e Comprou eu acho algumas coisas, foi rifa. que teve outro, não sei se o Leozinho fez também. Pois é. Acho que ele fez alguma Né? coisa. Mas, enfim, tem essas coisas que só no esporte, né? Não vou nem falar na corrida ou no ciclismo, mas só no esporte tem isso, né? Pois é, engraçado porque a gente é uma questão cultural, né? Como eu falei, é uma questão cultural. As pessoas têm um respeito diferente, né? Quando a gente começa a praticar o esporte, a gente começa a adquirir alguns valores, né? E um deles é a humildade, né? Eu costumo dizer que se você não é humilde, o esporte ele te expulsa, porque você tem que ser humilde para aceitar suas derrotas. Você precisa ser humilde para parabenizar aquela sua companheira que está melhor que você. Então, a gente vai melhorando, evoluindo, sabe? Então, assim, né? Atleta, então é de confiança. Gadelha, tu falou aqui mais cedo sobre a questão da falta do reconhecimento. Essa falta de reconhecimento, tu se refere à população geral ou ao Estado? Não, Assim, eu me refiro ao Estado, que eu me refiro em qualquer esfera. Por exemplo, aqui se falando de município, por exemplo, que é quem está mais próximo do que a gente. Não, no município, Da gente, né? uma das coisas que me fez continuar mesmo no esporte foi, eu não posso dizer que eu não tive o reconhecimento, né, assim, por exemplo, do município. Eu tive esse reconhecimento, porque a gente nunca, né, você sabe que mudou de gestão, eu acredito que vai permanecer da mesma forma. Mas na outra gestão a gente nunca ficou sem apoio, né? Tanto é que se você for olhar, quando eu cheguei aqui em Frecheirinha, eram poucos corredores. Eu vou né? até passar um recado aqui para o prefeito Gargamel, né? Aproveitando aqui o gancho. Eu não sou atleta, apesar de praticar algum esporte, mas esporadicamente não sou atleta, mas estou aqui como atleta e você me corrija se eu estiver errado. O investimento na saúde é ótimo, é necessário, mas eu acho que o investimento no esporte ajuda as pessoas a não ficar doentes e gerar gasto, né? Gerar despesa lá dentro de um hospital, dentro dos postos de saúde, porque qualquer pessoa que ficar doente vai querer um remédio, além do sofrimento da pessoa. Então é assim, Gargamel, se você tiver oportunidade, né, tiver como, na verdade, você como gestor, se tiver como investir no esporte, eu acho que quanto mais investir,
Você, na verdade, você não vai gastar com o esporte. Você vai remanejar o que, e ainda com muito menos, o que deveria gastar na saúde, com o esporte. Estou errado, Gadelha? Tá, não, tá certíssimo. E eu vou muito além disso, ó. O Hoje... Gargamel é uma pessoa, eu acredito que ele vai fazer, eu torço para que ele faça uma excelente gestão e Também acredito que ele vai muito. investir no esporte. Acredito demais. Eu vou além dessa questão da saúde, né? Porque, como eu falei, o esporte ele tem várias dimensões, né? Positivas, claro. E aí, por exemplo, tirar os jovens das ruas, né? Hoje a gente tem um grupo que é o GC Sem Limites, né? Vai fazer 5 anos esse ano, este grupo. Deu início com o Antônio Moita, né? Da Parise, e seus irmãos. E aí eu entrei com o Nilce e a gente começou a promover alguns eventos, né? Alguns eventos pequenos. Mas que a gente Ou sobrenome intrometido. Por exemplo, os dentistas aqui quase todos são Moita. Todo mundo Moita. O podcast é Moita, o do Moita, quem começou? O Antônio Moita. Nas fábricas é cheio de Moita, era de Moita. Todo Moita. O Tudo debaixo da Moita. Debaixo da Moita. Rapaz, o negócio tá sério, a infestação aí tá grande. Mas vamos. Sim, aí a gente está sempre promovendo alguns eventos, Inclusive, né? já teve uma briga na Câmara Municipal que um dos dois ia ser presidente da Câmara. Ou era o Edivando Moita ou o Erasmo Moita. Aí o Erasmo foi que venceu na época. Assim, prossiga. Sim. Voltando na questão... Sim, o GC Sem Limites, ele nasceu, né? E a gente foi trazendo alguns eventos, né? Alguns pequenos eventos, mas que... desse medalha para as pessoas, primeiro e segundo lugar. Então, isso começou a incentivar outras pessoas e incentivar alguns jovens, né? Então, quando a gente traz esses jovens para o esporte, né, a gente está tirando eles das praças para fazer coisas que não devem, né? Tá tirando eles da bebida. Da ociosidade, né? Tá tirando eles do celular, não é? Então, hoje, no grupo, né, ali com a gente tem 3 jovens meninos, 4, que estão se destacando bastante, porque tem uma que é uma mulher, né, que é nossa representante no atletismo, que é a Wildna, né? Ela tá muito forte, vem muito forte, eu tenho certeza que logo vocês vão começar a notar muito mais ela, porque ela está muito dedicada. Ela foi para uma prova agora, foi Rio Grande do Norte, a Meia do Sol, lá são muitos atletas, em torno de 1.000 atletas, assim, eu acredito até que seja mais, são muitos atletas mesmo. E ela ficou ali entre as primeiras ali colocadas, né? Então, de Frecheirinha para o Rio Grande do Norte, numa das provas mais renomadas, ela está ali entre as primeiras. Então, isso é muito gratificante. Isso mostra que Frecheirinha tem um peso muito grande, tem muitos atletas em muitas modalidades que a gente pode estar investindo, né? No caso, a prefeitura. Nós fomos para uma prova agora, o Urubu Race, e de vários atletas também. Os primeiros colocados, o segundo colocado foi o Cleitinho, que é daqui de Frecheirinha, segundo colocado no geral. O terceiro colocado foi o Clairton, no geral, de todas as pessoas, todos os corredores que estavam lá. E em sexto colocado foi o Pablo, um garoto de 12 anos. Ele ficou em sexto lá em todos. E vale ressaltar que o Pablo... Também de Frecheirinha. Também de Frecheirinha. E o Pablo, ano passado, ele ficou em segundo nos Jogos Escolares. Então, ele foi competir os Jogos Escolares com várias pessoas das regiões Sobral, Ubajara e tal. E ele ficou em segundo lugar, pegou medalha de prata. Então, quando a gente está investindo no esporte, a gente está investindo nos jovens, né? Nas pessoas. E é essa a mensagem que eu gostaria de estar passando, principalmente para a prefeitura, né? Está valorizando ainda mais as nossas modalidades, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em esporte, a gente pensa logo no futebol, né? É claro que o futebol... É bem mais amplo, né? É bem mais amplo e a mídia era bem maior, né? A Globo, né? Como a gente falou. A Globo só passava o futebol, né? O futebol é Fórmula 1, não é? Então, acabava que essas outras modalidades eram esquecidas. E nem todo mundo tem uma predisposição para o futebol, né? A gente tem uma predisposição diferente para cada modalidade, né? Cada pessoa tem um biotipo diferente. Então, que a gente possa valorizar essas outras modalidades de esporte.
Então, o GC vem com essa proposta, né? Com essa proposta de estar agregando mais pessoas. Toda segunda-feira, o Antônio Moita forma um pelotão, sai às 19 horas lá do Barateiro. E aí, forma um pelotão, é bem leve. Então, quem quiser ir, já faça esse convite para todo mundo. Pois é, a vantagem é que é bem leve, né? Não tem aquela preocupação, eu não vou, que eu não acompanho. E não é competitivo, é mais para trazer as pessoas mesmo. E agora, no domingo, no sábado de carnaval, a gente vai fazer o nosso Melamela, né? E que vai ser 5 quilômetros e 9 quilômetros do Buraco da Véia. Né? Sabe onde é o Buraco da Véia? Sei. Então, já é o nosso 4º ano, tá, gente? É muito gratificante estar falando isso, mas é o 4º ano que a gente está... Só dá 9 quilômetros ali do loteamento até o Buraco da Véia? Só. É mesmo? Bora. Eu pensei que desse, mas rapaz, não sei. Então, a gente prepara um evento, vai ter feijoada lá. O Buraco da Véia, para quem não conhece, é uma cachoeirinha que tem no buraco. É um buraco, né? É um buraco com uma cachoeira lá já na entrada do Parque de Ubajara, né? Isso. Agora eu só não sei como a Véia entrou. Eu não sei. Eu não sei a história da Véia. Mas, enfim, o fato é que vai ser esse sábado agora. A gente vai estar saindo às 6 horas lá do loteamento. Então, eu até divulguei lá, as inscrições é só até hoje, né? Vai ter medalha vai ter medalha e uma medalha diferenciada para os primeiros colocados. Gadelha, a gente já falou por vários assuntos e demos uma viagem, assim, pincelamos em outros tópicos, né? Mas você não falou quando mudou da MTB para o ciclismo de estrada, né? Porque hoje você é do ciclismo de estrada, não é isso? Sim, hoje eu sou atleta do ciclismo de estrada. Eu queria até que você explicasse um pouquinho o que é MTB, que é mountain bike, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, eu sei o que é, mas não sei explicar muito bem para o meu internauta, não. A mountain bike, ela é uma bike de trilha, né? Digamos assim, né? Pega qualquer terreno, é isso? Pega qualquer terreno. E a Speed, ela é asfalto. O pneu dela é diferente, né? Fininho, o da Speed. E é a de estrada. A de ciclismo de estrada é a Speed. A mountain bike já é mais parecida com aquela do dia a dia, né? Ela é mais parecida com aquela de passeio, né? É quase parecido com a Monarch. Mas o valor delas não estão tão de passeio, não. Não, né? Sim, aí como foi que você migrou? Quem te incentivou? De onde saiu a ideia de passar para o ciclismo de estrada? Vou até pegar um gancho lá que a gente estava conversando sobre eu ter que me federar para poder participar da prova de picos. Lembra que eu falei? Então, como eu estava federada, a FCC consegue me ver, né? Quando a gente quando a gente se federa, a gente está dizendo que nós somos atletas. Então, por exemplo, se essas pessoas forem fazer uma pesquisa, né, dos atletas, elas só vão conseguir ver as pessoas que estão federadas, né, documentadas. E aí, nesse ano, a minha filha ela ficou internada no Albert Sabin. Ela precisou fazer uma cirurgia, a gente passou um mês lá e eu apareci lá, né? Tava bem colocada lá na federação, né? Sei. E aí eles me chamaram para ir. Eu lembro que o Dagoberto me ligou e disse assim: tem um presente de Natal para você. Aí me diga aí, você foi contemplada. Você foi contemplada para fazer parte da Seleção Cearense de Ciclismo, né? Que no caso era a Copa, para ir para a Copa. Contemplada, legal. Eu gostei desse nome. Então foi minha primeira. Lembrei onde foi a minha primeira Copa, foi lá em Palmas. Olha aí, Tocantins, minha primeira prova, minha primeira Copa. Eu sou do tempo que a capital do Tocantins ainda era Miracema do Norte. Lá é linda a cidade de Palmas. É projetada, né? Uma toda projetada, muito linda. Ela é parecida com Brasília, né? E ela é bem novinha também. Mas tem um pessoal assim que lá tem. Foi a última cidade projetada do Brasil. Tem uns 60 e tantos anos, eu acho. Tem quantos anos? Quase a idade de Frecheirinha. Né? Então, só que tinha um porém. Eu fui chamada, Entra aí, dona. Eu pensei que era... Não, terminamos ainda não. Estamos aqui no bate-papo ainda. Daqui a pouco nós saímos lá. Deixa com nós. Aí eu fui chamada para fazer parte, né, da Seleção Cearense de Ciclismo nesse ano, só que tinha um porém. Eu não sabia andar de speed. Olha aí. Eu não tinha uma bike de speed. E aí fiquei muito feliz, muito contente.
Você expôs? Tinha, mas é grande para mim, então não tinha como. É diferente, assim, tudo é diferente, como a aerodinâmica dela é diferente. E eu morria de medo dela. E aí eu consegui uma bike, foi até a Juliana da Bike Fit na época, hoje não existe mais a Bike Fit, mas ela Sobrenome dela, qual é? Hã? Juliana o quê? Moita. E ela me emprestou a bicicleta dela e eu fui para essa Copa muito emocionada. Assim, eu sabia que eu sabia que eu não tinha capacidade na época de estar competindo com aquelas meninas, mas era o começo de um sonho. Queria participar da festa, era o começo do sonho ali. Era o começo de um sonho, né? Então, eu estava participando de uma seleção cearense. Lembra do futebol? Não consegui, mas naquela época foi a realização de um sonho para mim. E pronto, eu gostei da Speed, cheguei, comprei uma bem de entrada, comecei a treinar. Essa questão, quando eu falo de bike de entrada, nunca foi um impeditivo para eu estar competindo, né? Porque o que eu vejo é as pessoas se limitarem porque não tem o equipamento correto, não tem vestimentas, Gadelha, não tem Garmin. Um dos maiores atletas que hoje nós temos aqui na região, com todo respeito aos demais, apesar dele ser novinho, ele é um cara que começou agora há pouco, é o do Grau. E eu lembro dele com a bicicleta ainda na catraca e ele tirando o primeiro lugar. Sim, o do Grau... O equipamento dele bem fraquinho, né? Exato. Tudo começa na mente, né? Lembra, se você a não gente acredita... já falou sobre isso mais cedo, né? Se você não acredita, você não consegue realizar. Então, quando a gente já entra, meu equipamento não é bom, eu não vou conseguir porque o equipamento das meninas é melhor que o meu. Isso você já vai, a sua demanda de energia já vai chegar numa competição baixa, porque você já está indo com aquele pensamento que não vai conseguir. Né? Então, eu nunca tive isso. Tanto é que nas minhas competições, quem acompanha, independente de qualquer coisa, eu sempre fui com a bicicleta que eu tinha, né? Que estava disponível naquele momento. E aí a gente vai adequando e vai melhorando no decorrer do tempo, né? Para ir ficando proporcional à atleta, né? Sim. Porque as pessoas acham que não... Eu não estou dizendo que não é para mudar. Ajuda, um equipamento bom, com certeza. Você treinada e um equipamento bom vai lhe ajudar muito. Mas se você não estiver treinado e o equipamento bom, não vai adiantar. Não leva ninguém. Não leva ninguém. Eu já vi no tempo do Kenji, porque assim, teve uma época que o ciclismo ele virou modinha, todo mundo querendo. E tinha um colega do Lohan aí que ele fazia investimento na bike para acompanhar o povo. Ele achando que o investimento era o suficiente para acompanhar. Até que por último o Lohan deixou ele com raiva dele, porque disse, cara, bota um motorzinho. Negada quebrava ele logo aqui aqui no alto da... Hã? E já tem a bicicleta com motorzinho. Até já tem, dava uma beleza pra ele, porque quando chegava aqui no alto, ele pegava e desafiava todo mundo. Agora eu gastei, foi 5 mil na minha bike. Deu uma investida de mais 5 mil na minha bicicleta, troquei cassete, troquei não sei o que, vamos até o ponto da paçoca apostado, lá eu pago pra todo mundo, se eu perder, quem perder paga pra todo mundo. Aí quando chegava aqui no alto da Caiçara, pronto, morreu. Papocava a linha com carretel e tudo. Aí tome, pagando lá pra todo mundo, era o jeito, então é assim. O pessoal às vezes acha que, é claro que um equipamento proporcional com o atleta, isso soma demais. Por exemplo, um atleta ruim com um tênis bom não vai alterar muita coisa. Mas um atleta bom com um tênis bom... com um tênis bom, proporcional, minha amiga, o resultado é outro nível, né? Pois é. Eu tô preocupada com essa colega aí, que não... Ou GPS. Deve ser moita. Deve ser moita. Tá querendo... Deixa ela aqui beber água. Então, voltando, né? Aí eu adentrei no ciclismo de estrada, fui melhorando, né? Desde que eu entrei, todos os anos eu fui convocada para compor a seleção cearense, né? E esse ano eu tô na batalha de novo. Sim. Lembrando que da época que eu comecei, tinham poucas meninas indo, né? E aí a gente tá vendo um aumento, uma adesão pelo ciclismo feminino muito, muito grande. E isso é muito legal, assim, isso é muito gratificante para mim. Aqui na nossa região, não sei se isso era, sei lá, por todo o Ceará, por todo o Brasil,
aqui na nossa região, até pouco tempo, as mulheres não eram... Por exemplo, você não via uma mulher casada correndo nas estradas, não era comum. Não. Né? Via homem, mas mulher não era muito comum de se encontrar. Hoje eu acho fantástico aquelas mulheres já com seus filhos, tudo adulto, correndo com eles. Né? Exato. Isso, e parece que se iniciou a partir da pandemia, né? Perfeito. Isso voltando na cultura, né, é uma questão cultural também, né? A cultura do esporte está mudando, né? Eu lembro que quando nós chegamos, aí teve até... O Moitinha me conhece, ele sabe. Nós sempre, eu, o meu esposo, sempre fizemos movimentos juntamente com os nossos filhos, né? E a gente não via outros pais fazerem isso aqui, assim. Pode ser que tenha, não vou dizer que não tenha, mas eu não vi. Às vezes, no máximo, pro futebol, o pai tem, todo pai que é jogador tem o desejo do filho jogar e tudo, mas em outro esporte não. E o pai e a mãe tirar um tempo para estar saindo com o filho, para estar praticando o esporte. Isso aqui eu não tinha. Porque assim, vocês estão implantando essa cultura já nos filhos de vocês, eles sem perceber acham que é normal ser assim. Na verdade não é tão normal assim. O João Miguel nasceu no berço do ciclismo, né? Ali do esporte. Então, mas eu vou além, né? Hoje a gente vê muitos pais fazendo isso. Sim. Entendeu? Então, esta cultura que era dentro da nossa casa está sendo transferida para outros pais, né? Ter uma qualidade de tempo melhor com os seus filhos. Isso é muito importante, né? Porque foi uma somatória, né? Da pandemia, do excesso de tela, né? Aí a necessidade de fazer outras coisas. Aí tinha um casal que estava ali, já estava ativo. E acaba que a gente vai inspirando novas pessoas, novas famílias, né? Eu costumo dizer que a gente planta a sementinha, né? E hoje, todas as competições que você está indo, Gadelha, você está indo hoje para o ciclismo de estrada, é isso? Isso, o meu foco é ciclismo de estrada. Tudo que você foca, cresce, né? Então, eu preciso, né, melhorar ainda mais. Se eu quero o ciclismo de estrada, se eu tenho um objetivo por essa modalidade, eu preciso melhorar ainda mais nessa modalidade. Legal. E a gente estava falando em off, e também você até apontou aqui, se eu não me engano, aqui já depois que a gente está no ar, sobre umas competições que vão ter, né? Já foi falado sobre... Pronto, não, né? A gente falou em off. Sobre as corridas, não. As corridas. Vai ter uma corrida agora, que é válida pelo SSP, né? Que é Corrida das Flechas. Eu não me recordo, ela é tradicional aqui, não sei se é a nona, sabe dizer? Ela começou em 2016. Eu não me recordo agora. Eu acho que foi em 2020. Mas assim, já é uma corrida tradicional, vai ser no dia 23 de março, aqui em Frecheirinha, válida pelo campeonato SSP. E no dia 4/5, né, 4 de maio, a gente está trazendo uma corrida de rua para cá, né, o segundo festival esportivo de Frecheirinha, né, que vai ter como tema Terra da Lingerie, justamente para a gente valorizar, né, nossa terra. Muitas pessoas não sabem, mas aqui é o maior polo industrial de lingerie do Norte e Nordeste. Estou errada? Inclusive, tá certa, mas inclusive eu vou até falar para os fabricantes de lingerie, sobretudo o Toninho Moita, que já vem fazendo esse investimento na busca de melhorar o esporte, mas as grandes fábricas de lingerie. Olha, o pessoal do esporte fazendo um esforço para divulgar a lingerie de vocês, né? Obviamente, acaba que para nós é importante demais as fábricas de lingerie para a Frecheirinha, mas para vocês não é menos importante. E o pessoal do esporte vão divulgar as suas fábricas. Então, se tiver uma oportunidade também de investir, né? É só entrar em contato com a gente, tá? Quem não entrar em contato, a gente vai entrar em contato. Porque a gente vai precisar de ajuda. A hora é essa daí. A recíproca tem que ser verdadeira, meu querido. E lembrando que essa... E não estava combinado não, viu, meu internauta? Não estava combinado não. Toquei nesse assunto porque eu acho importante. Se vai ser divulgado a sua fábrica, trazer o pessoal para comprar de você, por que não... divulgar, levar o seu nome para o pessoal que vão te ver através da internet, coisa assim. Então, por que não ajudar, né? Perfeito. E lembrando que essa prova do dia 4/5, ela não vai ser somente para as pessoas aqui, né? Vão vir pessoas de todos os lugares.
Então, dependendo de Fora como... o que é divulgado na internet, né? Fora o Porque que é divulgado na internet, exatamente. A gente está esperando em torno de 400 pessoas só para a corrida, né? Espero que sejam mais pessoas. E também vai ter a modalidade de speed, né? Para quem não sabe, no ano passado foi a primeira vez, é histórico, tá? Foi a primeira vez que a gente trouxe uma prova de ciclismo de estrada para Frecheirinha. Não ficou tão vista porque a gente fez no caminho do Araticum, mas esse ano a gente quer fazer dentro da cidade, uma prova de circuito. Tá? Então, serão essas duas modalidades. Pode ser que surjam outras modalidades, como é um festival esportivo, a gente vai entrar em contato com a prefeitura, né? A gente já teve um primeiro contato com o Gargamel, ele falou que iria nos apoiar, e aí mas ainda falta outras reuniões, né? Levar o projeto, tá? Mas a corrida vai acontecer e gravem essa data, dia 4/5, segundo Festival Esportivo de Frecheirinha, com o tema Terra da Lingerie. Legal. Gadelha, digamos que quem não é praticante do esporte, nunca correu, mas aí quer ter uma vida saudável a partir de... Não vou nem falar de hoje, porque está chovendo. De amanhã, sábado, quer começar a praticar esporte. O que você aconselha? Qual a ideia? É de Frecheirinha, por exemplo. Ou então, se quiser falar do Brasil todo, vamos falar de Frecheirinha, porque vocês estão aqui para dar suporte, né? Como você deve começar, por exemplo? Ciclismo, corrida, sei lá. Primeiro que, para quem quer começar, esqueça essa história do amanhã, né? Então tem que começar hoje, depois do podcast, né? Porque tem que assistir o podcast todo, viu? As pessoas têm essa mania de procrastinar e falar, segunda-feira eu começo, né? Ou no dia primeiro, no começo do mês eu começo, né? O mais comum, né? É o mais comum. E acaba, ou o próximo ano. E acaba que a gente vai postergando. Então, se você quer começar a ter uma vida saudável, né? Seja no futebol, seja na corrida, seja no ciclismo, comece devagarinho, estejam perto de pessoas que já pratiquem ou que estejam já inseridas em algum esporte, vai ajudar muito. Porque não adianta também você querer ser uma pessoa do esporte, né? Você querer entrar em algum tipo de modalidade, ser saudável e todo final de semana tá com um grupinho ali que bora beber, ou todo dia, né? Bora tomar uma cervejinha, bora fazer isso. Não, você tem que começar a procurar pessoas que estejam que tem os mesmos objetivos que você quer ter, né? Então, aqui em Frecheirinha, para quem quer correr ou pedalar, é só entrar em contato com a gente, com o grupo GC Sem Limites, ou com o Magrão ali, né, da ACF, com o Zezinho, que a gente vai estar dando orientação, né? Ou vai lá na House Bike, senta lá um pouquinho, toma um café e conversa com eles, que eles vão explicar direitinho, explicar para vocês. O segredo é começar de pouquinho e começar e ter pessoas que já estejam na modalidade, em alguma modalidade. Pronto. Minha amiga, agora, você tem algum recado aí para deixar para o pessoal? Porque agora eu queria só lhe agradecer. Se você tiver um recado aí, agradecer por ter vindo. Se você tiver algum recado aí e quiser repassar, ainda há tempo. Tem algum? Eu acredito que só falar para as pessoas, né, que se você tem um sonho, né, você esteja perto de pessoas que acreditem nos seus sonhos, né, porque o que acontece, a gente tem um sonho e está perto de pessoas que cortem as suas asas, né, então eliminem as pessoas que cortem as suas asas, estejam perto de pessoas que acreditem em você. Eu costumo dizer que nós somos como semente, né? Em solo fértil a gente cresce e evolui, né? E é isso. Solo infértil só vai te fazer morrer. Exatamente. Às vezes não literalmente, mas profissionalmente, ou no esporte, ou... A gente não, tem muita gente que não consegue prosperar e não entende, né? Não sabe o porquê, né? Aí tem que fazer um estudo. Tu corta isso aí. Tu corta isso aí, não. Pois, Gadelha, obrigado por ter vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E espero que você venha outras vezes. Se possível, traga o seu esposo, o Nils.
Fez falta dessa vez. Né? Fez, você tá trabalhando. Né? Ele tá trabalhando porque eu preciso pedalar. Valeu, minha querida. Obrigadão. Moitinha, eu posso falar uma coisa? Posso? Fale, minha querida. Gente, quando eu falo de ter pessoas que acreditam em você, né? A maioria das pessoas, principalmente no esporte, e eu falo das mulheres, a maioria das mulheres que estão no esporte e que estão se destacando, pode ter certeza, ela tem um namorado, um marido, uma mãe ou um pai que está ali ajudando ela. Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei ou onde eu ainda quero chegar. Eu não conseguiria sozinha, eu não conseguiria ser o meu esposo, né? Eu não conseguiria, então eu gostaria de tirar esse tempo aqui para agradecer, principalmente pela paciência e por acreditar nos meus sonhos, né? Que são nossos sonhos, que são os sonhos dos nossos filhos. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, Gadelha. Tchau. Tchau, tchau.